Bom, vamos dar uma olhada agora nos números de prefeituras dos partidos, né? E mostrando ali uma vitória intensa dos partidos de centro, do chamado Centrão. A gente tem aí uma ilustração para mostrar para vocês. Então vejam, ó, que o PSD é o líder, né? Ali com o número de prefeituras, 887, seguido do MDB, que vem com 856. Aí vem PP, União Brasil, PL, Republicanos, o PSB, o PSDB, o PT, o PDT, aí Avante e também o Podemos. Então, PT com 252, como a gente estava mencionando aqui, agora o PSD e o MDB batendo recorde, quase chegando a 1.000 prefeituras. E aí, ministro, o que faz com que nessas disputas locais o centro ocupe tão espaço e nas disputas nacionais a gente tenha tamanha polarização? Normalmente PL e PT, partidos que estão ali em lados mais opostos, enquanto que nos municípios a escolha é em cima de candidatos do PSD e do próprio MDB. Evandro, eu creio que ainda é cedo para um balanço do resultado das eleições. Em 1989, nos 200 anos da Revolução Francesa, pediram ao Deng Xiaoping para fazer um balanço dos 200 anos da Revolução Francesa. Ele disse: é muito cedo para fazer o balanço de um acontecimento tão importante para a história da humanidade. Então, o resultado das eleições, a olho nu, apontam, por exemplo, os partidos vitoriosos. Evidentemente, o PSD, pelo número de prefeituras, pelos prefeitos de capitais que elegeu, e faz do presidente do PSD um vitorioso, que é o Kassab. O PMDB também teve uma grande vitória. Passa a governar o maior número de eleitores e de cidadãos do Brasil pela vitória em São Paulo. Exato. A vitória em São Paulo desequilibra favoravelmente ao PMDB. É a vitória na cidade mais importante do Brasil, na nossa grande metrópole, na metrópole que dá visibilidade do Brasil para o mundo, que é São Paulo. Então, o Baleia também é um vitorioso. Da mesma forma que o PP também alcança uma grande vitória, porque o número de prefeituras, ou seja, emerge como uma legenda importante, decisiva. Eu acho que esses partidos e essas lideranças, o Valdemar da Costa Neto com o PL também projetou o PL em capitais importantes, em algumas, inclusive, disputou com o principal líder do partido que tinha outro candidato, mas ele bancou a candidatura do partido, no caso de Curitiba, onde ele indicou o vice do PSD. Você tem governadores vitoriosos como Ronaldo Caiado, que elegeu o prefeito em Goiânia, como Ratinho, que elegeu o prefeito em Curitiba, como Tarcísio, que elegeu o prefeito aqui em São Paulo. Então você tem esses partidos, tem esses personagens, e acho que num primeiro momento você olha e vê o PT derrotado. Há quem faça um exercício de malabarismo para dizer que o presidente Lula saiu vitorioso porque o Centrão é da base do governo. Sim e não, tá certo. E por quê? Por quê? Porque, de fato, né, em algumas dessas cidades, o PT disputou as prefeituras com esses partidos. Então é o seguinte, independentemente do resultado, o PT seria vitorioso, porque esses partidos integram a base do governo, como o PSD integra, tem ministérios, MDB, certo? Mas nessas capitais, o PT não apoiou o candidato do PSD lá em Curitiba, não apoiou o candidato vitorioso em Belo Horizonte, não apoiou o candidato vitorioso em Cuiabá, em Cuiabá não, em Goiânia ou em Porto Alegre. Aliás, esses partidos ajudaram o PT na única vitória que ele teve. Esses partidos, chamados do Centrão, estavam, alguns deles, integrados com o candidato do PT em Fortaleza. Evandro Leitão. Nesse sentido, eles ajudaram mais o PT do que foram ajudados pelo PT. Então, acho que a grande derrota é do presidente Lula, pelo resultado das eleições. O PT consegue uma capital graças a uma aliança ampla que nega esse exclusivismo que o PT adota. O presidente Bolsonaro não conseguiu ganhar a eleição onde apostou em algumas candidaturas, como lá em Goiânia,
disputou de certa forma também em Curitiba, e aqui em São Paulo a liderança dele ficou um pouco ofuscada pelo apoio decisivo que o governador deu ao prefeito Ricardo Nunes. Mas ele também sai com prestígio da eleição, mas distribui essa vitória com outros protagonistas desse campo que apoiaram ele no primeiro e no segundo turno. O Caiado apoiou o Bolsonaro no primeiro e segundo turno, o Ratinho também apoiou, o Tarcísio nem se fala. E agora ele divide o protagonismo desse campo com esses outros atores. E o presidente Lula só tem uma figura que sai vitoriosa nesse cenário, que é o governador do Ceará, que elegeu o prefeito de Fortaleza. Os outros ficaram numa situação muito difícil. Aqui, por exemplo, o Haddad não teve um papel importante para mudar o cenário eleitoral na cidade de São Paulo. Eu acho que o resto é o tempo que vai pacificar e assentar os desdobramentos e os efeitos dessa eleição no Brasil. Interessante, ministro. Eu quero até aproveitar que o senhor falou sobre as capitais, porque nós temos também um levantamento sobre as capitais, né, e os partidos vitoriosos. E aí o MDB aparece com 5, assim como o PSD. PL e União Brasil ficou com 4 capitais cada um, Podemos e PP com 2, e aí depois Avante, o PSB, Republicanos e PT com uma capital cada um. No caso do PT foi a de Fortaleza, como a gente acabou de dizer. Deputado Cezinha de Madureira, você é do PSD, esse partido que teve essa pulverização aí de prefeituras, né? Isso pode indicar que na disputa nacional, aquele que vier forte com o PSD também teria essa mesma garantia de vitória? Evandro, nós temos que lembrar alguns fatos recentes no país. Eu queria que você me desse tempo para me fazer alguns comentários para não ser mal entendido. Primeiro, vixe, então vem coisa grossa aí pra frente. Primeiro, parabenizar o Kassab, porque ele é uma figura política importantíssima no país. No que tange ali a questão de segurar os pratos aqui. Mas nós estamos vivendo um momento em que os evangélicos cresceram no país. As igrejas evangélicas cresceram e têm um poder muito grande que o Bolsonaro trouxe à tona, esse poder. Em São Paulo, para mim, é nítido, Aldo, que a vitória do nosso Ricardo Nunes, querido irmão amigo, Ricardo Nunes, que eu tive o prazer de apresentá-lo ao Bolsonaro, apresentar ao Tarcísio, lá atrás, na época do campo de Marte ali, daquele acordo. Acompanhei bem a história, até brinquei com o Ciro Nogueira ontem à noite, que um dia nós fizemos uma aposta da saída do aeroporto até o hangar, quem sabia o nome do prefeito de São Paulo, e eu falei agora, olha aí, Ricardo Nunes ganhou a eleição. Isso se deve à aparição das igrejas que se posicionou quando o Ricardo estava em terceiro, quarto lugar, junto com o Tarcísio, acreditando com os líderes religiosos aqui. Isso é um fato que não pode ser negado. Os líderes religiosos no país, o líder religioso hoje tem um poder de influência muito grande ali junto às pessoas que têm todos os dias reunidos. Todos os dias. Jogo você não tem todo dia para ter 50, 100 mil pessoas reunidas no Estado. As igrejas evangélicas e as igrejas católicas, todo dia tem uma multidão reunida para conversar com o líder religioso. Tarcísio descobriu isso com o Bolsonaro muito cedo. É uma coisa que o Lula precisava fazer, não fez, esqueceu de fazer o Lula Paz e Amor de 2001. Então, se ele tivesse feito isso, talvez teria tido algumas vitórias. Não fez, errou politicamente. O fígado está muito alto, está muito forte e esqueceu de Ulisses Guimarães, que tem que usar a cabeça para fazer política. Dito isso, falando sobre o número de prefeituras do meu partido, PSD, parabéns, Kassab, mas há 2 anos atrás, vocês todos vão lembrar, os telespectadores, os ouvintes, sabem que o Rodrigo Garcia, grande governador, tinha quase 500 prefeituras no estado de São Paulo. Perfeitamente. Dos 645 municípios. E a eleição foi de Lula e Bolsonaro. E aqui era Tarcísio e Haddad. Portanto, Lula e Bolsonaro. Então, na minha visão, quem sai mais vitorioso nesta eleição é o Bolsonaro e Tarcísio. São os dois vitoriosos. Por quê? Você pega ali o PL
com 5 capitais no segundo turno. Você pega o número de cidades do PL que conquistou junto à União, principalmente o Podemos, a Renata, que é uma líder hoje nata aí, nadando no cenário nacional quietinha. Você pega todos os candidatos estavam com o Bolsonaro. Então, o grande vitorioso nessa eleição é Bolsonaro e o PL, porque o Valdemar faz ali aquelas conversas políticas que o Bolsonaro não faz e deu esse resultado. A próxima eleição de 2026, eu acredito, Aldo, e tem aqui cientistas políticos, posso estar falando bobeira, mas a gente anda na rua e a gente vê os comentários. Não é número de prefeitura que vai mudar o cenário, não é número de prefeito que vai mudar o cenário, porque vai se repetir. O Rodrigo Garcia fez uma propaganda, um baita governador, um grande cara que, inclusive, hoje está lado a lado com o governador Tarcísio. Parabéns, Rodrigo, pela postura de apostar no Tarcísio. Foi quem produziu também o plano de governo. Exatamente. Ele entra no Fusquinha e fala, olha, nem lá, nem cá, ficou no Fusca, porque o país está polarizado, gente. Não é número de vereador, não é número de prefeito, não é número de partido que vai mudar. A única coisa que alguém com um discurso idealista, firme, de direita ou de esquerda, vai ter uma vitória em 2026, seja no governo ou seja na presidência da República, se tiver um partido que tem lá 10 segundos de televisão e soubesse comunicar como o Bolsonaro soube no passado, lá com o PSL, vai virar presidente do Brasil, vai virar governador, precisa conversar com a sociedade. Disse bem aqui no início, nós tivemos aqui, eu acho que no Rio Grande do Sul, 34% ou 38% de abstenção. 34%. E juntando aqui quem não votou, abstenção, o nulo, o branco, deu quase 40%. Significa que essas pessoas não estão contentes com o número de prefeitura, com o número de prefeitos, com o número de vereadores, com o tamanho do partido. Elas querem ouvir alguma coisa que traga mudança para a cidade, para o país. O discurso de ódio está muito forte, plantado pela internet, porque não tem lei. As pessoas falam e fazem o que querem. Nós precisamos repensar esse modelo. Parabéns, Kassab, pelo número de prefeitura, mas precisa ter um lado. Precisa estar lá ou cá, porque no meio, já diz na Bíblia, né? Meio morno, vomitar, tiê. Então, nós precisamos fazer, Aldo, a política valer de lado daqui para frente. Você fez alguns comentários de 1979, 1980. Então, nós precisamos hoje de um líder que seja como Antônio Carlos Magalhães, Ulisses Guimarães, que tenha opinião, que a gente tem vontade. Eu era adolescente, eu ouvia esses homens falarem. Você tinha vontade de ouvir as ideias, pensando na educação, na saúde. Hoje, a ideologia foi trocada pela educação e pela saúde e as pessoas estão sofrendo. Então, na minha modesta opinião, o número de prefeituras não vai fazer ninguém vitorioso em 2026. O que você acha, Deise? Você ficou numa dividida aqui agora. Fiquei agora. Então, eu acredito, para mim, assim, eu vou discordar um pouquinho do Cezinha, mas para mim... o espaço é para isso mesmo. É para isso mesmo, vamos lá. O grande vitorioso foi o Kassab. Sim, claro. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Kassab conseguiu mostrar que o pragmatismo político funciona muito bem. Porque o que a gente viu? Quando a gente vê o PSD e o MDB com o maior número de prefeituras, e o PP também, né? A gente não pode esquecer do PP, a gente entende que esses partidos eles conseguiram fazer lideranças locais, coisa que o PT não conseguiu, porque o PT está muito centralizado na figura do presidente Lula, e o PL, como o Cezinha falou, também teve seu destaque ali. Mas esses três partidos, eles conseguiram formar lideranças regionais, e aí conseguiram essas prefeituras. A gente tem que lembrar que o número de prefeituras que o PSD fez era o número que o Valdemar da Costa Neto queria. Quais os três partidos daí? O MDB, o PSD e o PP. Então, eles fugiram dessa pauta ideológica, porque eu acho que a direita hoje ela está dividida entre uma direita ideológica e uma direita tecnocrática. O PL você não coloca aí? Coloco. Mas essas vitórias, elas tiveram ali junção da direita com o Bolsonaro, mesmo o PL, até o PSD, inclusive. Tiveram, mas a minha análise aqui, ela é
centrada no MDB e no PSD, porque foram os maiores números de prefeitura e foram muito acima. 800 quase 900 prefeituras, o MDB quase 800. Vamos colocar de novo poucas, a tela né? geral aí para a gente dar uma olhada e fazer até a comparação com o PL, né? Porque o PL foram 400 e poucas e o PSD e o MDB com mais de 800. Ó, então, o PL está com 516, gente. Exato. Perdão. E o PSD com 887, MDB com 856, PP com 747. O PL, vocês vão discordar de mim, mas eu acredito que o PL, a maior força do partido, é claro que o Bolsonaro influenciou muito, mas principalmente nas grandes capitais, eu acho que a maior força do partido foi o Valdemar. Foi a construção que o Valdemar fez. E o MDB e o PSD, por que eu estou falando tanto nesses dois partidos? Porque eles conseguiram pragmatismo político e uma eleição municipal é diferente de uma eleição presidencial. O presidente numa municipal, ele conta menos. O governador conta muito mais numa municipal. Eu acho que o MDB e o PSD, eles conseguiram sair dessa pauta da nacionalização, conseguiram fazer um pragmatismo político, formando lideranças regionais, coisa que o PT não conseguiu. O PL, numa certa medida, sim, obviamente teve a ajuda do Bolsonaro, mas eu acredito muito mais à construção que o Valdemar da Costa Neto fez. Tanto é que o Bolsonaro, por exemplo, esculhambou toda a participação ali em Curitiba, né? Apoiou um, depois apoiou outro, e perdeu uma capital importante que era Goiânia, Belo Horizonte também não funcionou. Então, eu acho que os grandes vitoriosos são o Kassab e o Baleia Rossi. Eu acho que o Bolsonaro é uma outra discussão, mas não vejo ele como um líder tão importante na disputa para a prefeitura. Se a gente for falar para a presidência da República, aí o jogo muda. Até porque ele também Ribeirão Preto, desculpa, mas Ribeirão Preto, por exemplo, é o PSD que ganhou, mas foi apoiado por Bolsonaro. Mas então, perdeu em Santos. Mas se não fosse a figura Bolsonaro, mas será que queriam fazer a Rosana em Santos? Não sei. Mas me permita discordar dessa. Vai lá, por favor. Porque eu acho que a direita, que é a grande vencedora da eleição de 2024, tem um dado importante. Eu concordo com o Aldo, acho que tem que ter tempo para fazer análise, para ver, inclusive, qual é o comportamento dos eleitos. E agora muitos institutos também vão levantar, né, essas qualitativas. Não, né? e ainda assim, como eles vão agir daqui para frente, o pragmatismo existe também entre os eleitos, né? Então precisa ver como é que eles vão agir. A discordância, eu queria dizer, é o seguinte, é que o Bolsonaro perdeu a hegemonia na direita brasileira. Ele não é mais o detentor, né, hegemônico do comando da direita no Brasil. E quem é? Foi pulverizado. Houve isso que está colocado aí. Porque talvez não tenha o Kassab, por exemplo, o Bolsonaro brigou com o Kassab durante a campanha eleitoral de 2024. Brigou, não é? Você teve situações... Aliás, o Bolsonaro conseguiu brigar com quase todo mundo nessa eleição. Né? Continua sendo líder. Continua sendo grande líder. E ele vai comandar quem será a oposição ao Lula em 2026. Não tenha dúvida sobre isso. Mas ele já não é mais o principal sujeito. Acho que a direita está fragmentada. Pulverizou, né? Ao olhar assim, o resultado imediato, eu acho que é uma fragmentação da direita brasileira. E existe aí essas lideranças. Caiado, por exemplo, o Bolsonaro consegue brigar com o Caiado. Não, porque Caiado também briga com todo mundo, né? Briga com todo mundo. Ele é Mas é o perfil do sujeito também. Mas nunca existiu uma direita unida. Você pega o PSDB sempre foi esquerda. Tá a figura ali dizendo que era direita, mas muitas pautas que hoje jogaram no colo do PT, que foi Fernando Henrique que implantou. Na cidade de São Paulo... É de esquerda, pensamento de esquerda. Tem um professor aqui, você desculpa, mas... Na cidade de São Paulo... Deixa ele concluir. Na cidade de São Paulo, o Marçal, ele enfrentou o Bolsonaro. Ele fragmentou o eleitor. Mas foi o Bolsonaro que deu isso para ele. Pois bem. Então, espero que esteja concordando comigo, mas o que existe é uma fragmentação maior desse campo da direita. Como será em 2026? Como foi dito, ainda não dá para a gente prever como será exatamente 2026. Acho que sim, o Bolsonaro continuará sendo um grande líder político, embora não possa se candidatar à presidência da República. Hoje, né? E acho que vai permanecer as teses colocadas pelos tribunais eleitorais, pela justiça brasileira. Mas o fato é que haverá um candidato, pelo menos, ou mais candidatos, né, que vão enfrentar o presidente Lula, que pode ser candidato à reeleição. Não é? O que eu acho? A gente está falando que o ministro está só assim, ó. Ele sabe tudo, ele conhece todos os personagens aí, exceto o Marçal, que surgiu agora, né? Fala, o restante conhece todos. É que
o Brasil não cabe dentro de um figurino de direita e esquerda. O país é muito heterogêneo, o país é muito diversificado. Como é que você vai qualificar o Valdemar Costa Neto de direita? O Valdemar Costa Neto era presidente do partido que deu o vice do Lula. Mas é isso que a gente está falando, ele fez as lideranças necessárias, como o Kassab fez e o MDB. Kassab, você vai dizer que o Kassab é de direita? O Kassab tem 3 ministros no governo do presidente Lula. E é secretário do Tarcísio. E é secretário do Tarcísio e teve um papel importante na eleição do Ricardo Nunes. Então, você tentar enquadrar o Brasil dentro de um figurino de direita ou de esquerda não vai explicar nada para ninguém. O Brasil é muito mais heterogêneo, sempre foi muito heterogêneo. Quando o Brasil ficou independente, Evandro, quem conduziu a independência do Brasil foi o neto da rainha que tinha mandado enforcar o Tiradentes. Ou seja, o que o Tiradentes tentou fazer e pagou com a vida a tentativa, foi enforcado, esquartejado. O neto da rainha promoveu numa escala muito maior, porque a independência do Tiradentes era ali, meio Minas Gerais, Rio de Janeiro. O Brasil ficou independente do Oiapoque ao Chuí, conduzido. Então, a abolição da escravidão foi conduzida e assinada pela princesa regente, aliada com as lideranças abolicionistas, com os negros, com os militares. Extremamente cobrado. Quem industrializou o Brasil foi um fazendeiro, o presidente Getúlio Vargas, que era um estanceiro, não foi um líder industrial. O papel de liderar a industrialização do Brasil foi de um fazendeiro. Então, hoje, se nós quisermos compreender o Brasil, nós temos que levar em conta que são forças heterogêneas, forças que podem apoiar, como apoiaram e estiveram no governo do presidente Bolsonaro, que agora estão no governo do presidente Lula, e ainda bem que existem essas forças para tornar o país governável, porque o Brasil seria ingovernável sem a posição desses partidos que ajudaram o presidente Fernando Henrique a governar o país, ajudaram o presidente Itamar Franco, ajudaram o presidente Lula, ajudaram a presidente Dilma. O ministro Kassab, ele transitou do ministério da presidente Dilma para o ministério do presidente Michel Temer e foi importante no governo da presidente Dilma e no governo do presidente Michel Temer. Eu acho que isso é compreender o Brasil e acho que ele faz, no caso do Kassab, uma bela leitura do que é esse Brasil heterogêneo. Outro é o MDB, o Baleia Rossi, que ficou aqui em São Paulo, posicionou-se para conduzir o processo eleitoral com 12 partidos, foi o que tornou possível a vitória do Nunes, a aliança com as igrejas evangélicas, a posição do governador, o vice indicado pelo presidente Bolsonaro. Se você não fizer isso no Brasil, você pode até ganhar uma eleição. Ganha. O Brasil dividido ganha uma eleição. O Brasil dividido não é governável. Sem dúvida nenhuma, o Kassab é um grande vitorioso e é um cara fantástico, Aldo. Ele entende, só que o momento que a gente vive é um momento polarizado. Ou você está de um lado ou você está do outro. Não tem meio termo. Eu não acredito em uma vitória só apenas no número de partidos. Eu também acho que o número de prefeitos não vai influenciar. Agora, o seguinte, é tão difícil ficar de um lado ou do outro que o Kassab está nos 3 lados. Esse é o MacGyver, ele é fera, ele é fera. O que foi, Rodrigo, que você queria apontar? Comentando aqui o histórico de heterogeneidade, né? O Sarney era líder do governo militar e se tornou presidente da transição democrática. E um bom presidente, diga-se de passagem, na minha opinião. Mas assim, como o Temer foi um bom presidente. Voltando à questão dessa disputa, o que Kassab fala? Kassab diz assim, Tarcísio tem que ser candidato a quê? A governador de São Paulo. E Lula será candidato à reeleição. Esse é o arranjo do Kassab. E aí lança o ratinho só para montar a chapa aqui, mas... Enfim, Kassab muita coisa vai acontecer. Muita coisa, está muito cedo, como disse bem o professor Aldo, é muito cedo para fazer uma análise aqui. Eu só sei dizer que eu nada sei. Mas eu reitero minha tese. MDB e PSD venceram porque são pragmáticos, que vai na mesma linha do que o ministro estava falando. É o pragmatismo. Não é nem lá, nem cá, não é ideologia,
é saber montar as lideranças. É o Brasil. Mas tem uma liderança também não foi. Mas tem uma liderança solda. O Valdemar foi muito pragmático. Não, mas tem uma liderança solda aqui, gente. Tem uma liderança solda que só o Bolsonaro conseguiu reunir. E o Ricardo Nunes ajudou o Tarcísio a fazer isso. Todo mundo está esquecendo de um partido que é unido aqui. É um partido que só tem um dono, que é Jesus, a igreja. A igreja evangélica está unida nesta pauta. O Ricardo Nunes, que é cristão, é uma das forças que ele conseguiu comunicar com os líderes evangélicos. Fez com que ele, junto com o Tarcísio, arrebanhasse todos aqui. Pode observar que a maioria dos líderes, no início, quando o Bolsonaro dá a medalha, recebem o assalto. Teve 2, 3 líderes religiosos que falaram, opa, pera um pouquinho, não. O Nunes é um cara que não mexe com as igrejas, só querem ser respeitados. E aí, esse povo está sendo colocado de lado, que não é partido político. A próxima eleição, Aldo... No caso da medalha, Cezinho. O Bolsonaro dá uma medalha do imbrochável para o Pablo Marçal e falou, São Paulo nós temos o Nunes, mas também temos o Pablo. Então, e disse que o Pablo era imbrochável, né? E aí colocou todo mundo em dúvida. Então, vários líderes deixou o Ricardo... e seguiu aqui recebendo já o Pablo. Mas deputado, as religiões, elas já são colocadas nesse saldo aí há um bom tempo, né? Nas pesquisas e nas eleições. Eu sei, mas os líderes partidários... Desculpa. Todos os anos que a gente vai discutir eleições... Mas o líder partidário tem que esconder. Um dos temas da pesquisa dos principais institutos do país é onde cada candidato ganha com determinada igreja. Onde os candidatos ganham, quem ganha com a igreja evangélica, quem ganha com a igreja católica. Foi assim com Lula e Bolsonaro. Evandro, Deise, todos vocês aqui. Mas tem um detalhe. Isso é muito modesto. O líder partidário encara o político evangélico como uma cota. Isso é a verdade, não respeita o líder religioso, não respeita os 140 deputados evangélicos que tem lá em Brasília, não respeitam os 12 senadores, que é uma quantidade muito grande no número de 80, não respeita os evangélicos, acha que é uma cota, acha que é uma boiada. Evangélico não é boiada, evangélico não é boiada, não vai com a Maria, não é Maria, vai com as outras. Evangélico tem ideia que, inclusive, é quem faz o melhor social do Brasil, são os evangélicos, não é o prefeito, nem o governador, nem o presidente, desculpa, mas são os evangélicos porque cuida das pessoas lá na ponta. E os partidos não estão olhando isso. A próxima eleição, aonde tiver os evangélicos, faz o governador e faz o presidente da República, e o Tarcísio sabe reconhecer isso. Que foi, Rodrigo? Não, é que, de fato, você tem razão numa questão. Eu acho que, em certa medida, estereotiparam o evangélico. Como diz o Max Weber, né? O ideal tipo. O evangélico é um tipo de sujeito. Exato. Isso não é real. Né? Porque a religião, o evangélico é um brasileiro. Parte, né? Que paga imposto, que emprega, desemprega. Você vai encontrar pessoas com mentalidades completamente diferentes em vários pontos do país. Sim. Então, o evangélico, ele é muito mais amplo, com a cabeça muito mais aberta, muito mais... Eu acho que nós precisamos enxergar isso. E também nas lideranças evangélicas, eu acho que tem razão. Eu acho que precisa haver, assim, vamos dizer, ouvir, né, debater. Isso que o Aldo fala também é uma coisa muito importante. Nós precisamos tirar o pé do acelerador no sentido da polarização. Sim. No sentido do choque, né, da violência que existe no trato entre as pessoas. Ouvir mais o outro. Hoje em dia é difícil você falar e não deixar o outro falar. Né? Você ouvir também, muito importante. Então, o Brasil, ele vai... Quer conviver com o ele terá eu sou da tese do Darcy Ribeiro, é um país que será um país, né, a Roma Negra, né, como diz o Darcy Ribeiro, será um grande país, uma grande potência mundial, pela sua capacidade, pela sua heterogeneidade, pela sua diversidade, no sentido de pessoas são diferentes mesmo e que elas podem conversar entre si. Então, o evangélico, o católico, o de outra religião afro, ou seja, todos eles podem dialogar entre si. Né? Eu quero trazer um outro